Mais uma quarta com elas e hoje com a doutora Janaína Helena Steffen, responsável pela área de Direito Previdenciário. Seja bem-vinda, doutora. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante que todo mundo pergunta para nós aqui no escritório, né? Que é sobre a pensão por morte. O quanto é que equivale a cota que é considerada para uma viúva, para um dependente. Nós sabemos que a lei mudou várias vezes, né? E muita gente acha que a pensão por morte ela é eterna, né? Para a vida toda. Então, fala um pouquinho para nós como é que funciona atualmente a pensão por morte no INSS. A pensão por morte, ela já teve, como o doutor João falou, várias alterações. A última foi em 2015, então a gente já está há um bom tempo com essa alteração, mas muitas pessoas ainda não tomaram conhecimento disso. Em 2015, duas alterações principais aconteceram. A questão da duração da pensão mudou. Para os filhos continua igual, até 21 anos. Agora, para a esposa ou companheira, essa pensão ela vai ter uma duração que vai variar de acordo com a idade da companheira ou do companheiro, quando falecer o seu esposo ou companheiro, e também de acordo com o tempo que eles tinham de união. A lei está exigindo agora pelo menos 2 anos de união. Então, se essa união durou menos de 2 anos, essa pensão vai durar só 4 meses. Nossa. E se a pessoa que sobreviveu, né, o cônjuge, companheiro sobrevivente, tiver menos de 21 anos, também vai durar só 4 meses. A ideia da legislação é que essa pessoa de 21 anos tem muito mais condições de se reinserir no mercado de trabalho, se readaptar, criar uma nova vida. Sim, jovem ainda, jovem, né? Do que aquela pessoa mais velha. Então, se a pessoa que sobreviveu na data do óbito tinha mais de 45 anos, a pensão vai ser vitalícia. E se a união tinha mais de 2 anos, né? Certo. Então, 45 anos e mais de 2 anos de união... Vitalícia. Vitalícia. Até morrer. Nesse interregno entre os 21 e os 45, a gente tem durações de acordo com a idade de quem sobreviveu. Então, pode ser de 10 anos a duração, de 20 anos. É escalonado. É escalonado até chegar na vitalícia. Então, não é todo mundo que tem uma pensão vitalícia hoje. Sim. E com a reforma da Previdência, se implantou essa questão que o senhor mencionou, das cotas da pensão por morte, né? O cálculo da pensão por morte foi alterado, e aí, então, a gente tem esse cálculo em cotas. 50% de cota familiar e 10% para cada dependente. E antes disso ainda, a gente tem, se a pessoa era aposentada ou, enfim, recebia um benefício, a gente vai pegar o valor do benefício dela, Sim. Que é a primeira parte do cálculo, né? Se ela não era aposentada, se ela ainda estava trabalhando, isso, a gente vai calcular para ela como se ela fosse aposentar por invalidez. Hoje chamado de aposentadoria por incapacidade permanente. Sim. Né? Primeiro a gente calcula esse benefício e depois aplica as cotas. Para a pensão dessa viúva. Para verificar quanto que vai ser o valor da pensão. E para o pessoal que está nos assistindo, para traduzir, por exemplo, uma viúva com um filho menor, quanto que seria de pensão por morte? A gente vai pegar, então, ou a aposentadoria que ele recebia, ou vai calcular uma aposentadoria por incapacidade permanente, e aí ela vai ter 50% desse valor de cota familiar, 10% para a esposa, 10% para o filho. Então, a gente vai ter uma pensão de 70% do valor que a pessoa recebia. E quando esse filho alcançar a maioridade com 21 anos, ele perde esses 10% e a viúva fica com os 60%. Vai receber 60%. Antigamente, a cota dele revertia para ela. Sim, né? sim. Hoje, não mais. Perde mesmo. Hoje, sai os 10% e dele, recalcula a pensão e ela recebe só os 60%. Ótimo. Muito bom. São muito importantes essas dicas que a doutora Janaína nos traz aqui semanalmente e eu conto com vocês toda quarta-feira com advogadas que trazem suas especialidades informando vocês. Um abraço e até a próxima quarta.